Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também aproveita e me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook e Telegram. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra. Buscai a justiça, buscai a humildade. Talvez sejais poupados no dia da ira do Senhor. O profeta Sofonias profetizou em Jerusalém. Ele era um homem que estava no centro do mundo político e religioso de Judá. O livro de Sofonias nos diz que ele profetizou durante o reinado de Josias, rei de Judá, do ano 640 a 609 a.C. O livro de Sofonias menciona o dia do Senhor mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento, esclarecendo o quadro da queda de Judá para a Babilônia, no ano 586 a.C. Enquanto o livro se refere principalmente ao reino do sul de Judá, na terra de Israel, o profeta viu no dia do Senhor o julgamento de Deus sobre o seu país, seus vizinhos e, eventualmente, toda a terra. Ele profetizou que o dia do Senhor estava próximo, que seria um tempo de ira, e que no final resultaria na bênção da presença de Deus entre o povo. Sofonias 1, versículo 13. Eis que o grande dia do Senhor breve virá. Está bem próximo e vem depressa. Contudo, ouve com atenção. O dia do Senhor será muito amargo. Até os homens mais poderosos da terra tremerão e clamarão. Portanto, aquele dia será um dia de grande indignação. Dia de tribulação e profunda angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de nuvens e trevas. Dia de trombeta e de alarme contra as cidades fortificadas e contra as altas torres. E trarei angústia sobre os homens, que andarão como homens cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Naquela época, o povo de Deus havia se afastado do Senhor e estava vivendo exatamente como as nações pagãs que os cercavam. Não havia diferença na maneira como eles viviam, daqueles que viviam no mundo. Eles eram um povo entregue à idolatria. O povo de Deus ainda tinha suas cerimônias religiosas e participava dos cultos, mas seus corações estavam longe do Senhor. O dia do Senhor seria um momento em que o povo de Deus experimentaria um terrível julgamento de Deus, por causa da sua recusa em voltar-se para Ele. Falando de maneira profética, o dia do Senhor é aquele dia em que o Senhor Jesus julgará a terra por sua maldade e toda a sua rebelião. Além de tudo o que Deus não estabeleceu na terra, vai ser varrido no fogo da sua ira. Como lemos em 2 Pedro 3, versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com um calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, e a vós que sois atribulados, descanso conosco.
quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu, com os seus anjos poderosos. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esse evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos e exaltado em todos os que tiverem crido, inclusive em vós que crestes em nosso testemunho. Na Bíblia, quando lemos sobre os julgamentos do Senhor, eles são enviados para trazer arrependimento e restauração espiritual. No entanto, quando ele envia a sua ira, não há alívio, como vimos no dilúvio no tempo de Noé. A arca da salvação era o único lugar de refúgio. No final, foi apenas um remanescente que foi poupado. E assim será no final desta era que vivemos atualmente. O caminho para o reino de Deus é muito estreito e poucos o encontrarão. Mas o caminho que leva ao inferno é amplo e há muitos que o percorrerão. Quando falamos da ira de Deus, muitos confundem com a grande tribulação. E como já disse algumas vezes, repito, a ira de Deus virá no dia em que ele voltar. E ele trará a sua ira sobre todos aqueles que foram marcados com a marca da besta. A única maneira de se proteger da ira de Deus, quando ela vem, é abrigar-se pela fé sob o sangue de Jesus, que já expiou os nossos pecados, que nos redimiu de volta para Deus, nos justificando diante de Deus e purificando-nos de toda a injustiça. Se fizermos desta forma, nunca experimentaremos a ira de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba como a ira é o oposto da salvação. Então, se você recebe a salvação, você não faz parte da ira. A ira é justamente o que acontece quando Jesus vem como justiceiro em sua segunda vinda. Na primeira, ele veio como Salvador, para expiar os nossos pecados. Mas quando ele volta como Messias para resgatar a sua noiva, ele vem justamente como o leão da tribo de Judá. Ele vem com sua ira e ele vem trazendo a vingança. E essa vingança é a ira de Deus. Naquele dia, os que permanecerem fiéis e perseverarem até o fim por meio do poder do Espírito Santo, entrarão na alegria do Senhor, quando ele inaugurar o seu reino milenar aqui na terra. Então, nós iremos co-reinar com Cristo na terra, como reis e sacerdotes sobre as nações que sobreviveram à sua segunda vinda. Aqueles que não aceitaram a marca da besta e conseguiram sobreviver à ira de Deus. Apocalipse 5, versículo 10. E nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Quanto ao Israel como nação, o profeta nos diz que eles serão completamente restaurados espiritualmente, mas também nacionalmente. E que juntos, tanto os ramos naturais, judeus crentes, quanto os ramos enxertados, nós, os gentios crentes, juntos, produziremos frutos espirituais que serão bênção para as nações sobreviventes. Sofonias 3, versículo 9. Porque então darei aos povos uma linguagem pura, para que todos possam invocar o nome do Senhor, para servi-lo com um mesmo consenso. Da além dos rios da Etiópia, meus suplicantes adoradores, o meu povo disperso, me trarão suas ofertas. Romanos 11, versículo 15.
Porque se a rejeição dele significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se é santo uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. E se alguns dos ramos foram podados e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não te vanglories contra esses ramos. Porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustentas a raiz, mas sim a raiz a ti. Então vós direis, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? É verdade. Entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém tu, que permaneces firme pela fé, não te envaideças, mas teme. Porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Então, a promessa era para os judeus, o povo de Israel. Porém, eles os rejeitaram, e muitos o rejeitam até hoje, Jesus como Messias. Porém, se eles foram cortados para que nós pudéssemos ter a chance de entrar e participar da mesma raiz, que é Jesus, não devemos nos envaidecer por conta disso, achar que somos melhores do que eles. Pelo contrário, devemos nos colocar em oração, clamando para que eles, os ramos naturais, aqueles que foram primeiramente chamados, voltem-se novamente para o Senhor. Romanos 11, 25. Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. E nós juntos, tanto judeus convertidos como gentios, seguiremos para o milênio, após a volta de Jesus. Seremos reis e sacerdotes. Isaías 2, versículo 2. E muitos povos irão e dirão, vinde, vós, e deixai-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó. E ele nos ensinará a respeito de seus caminhos, e andaremos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E eles converterão suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em foices. Nação não erguerá mais espada contra a nação, nem aprenderão guerra, nunca mais. Ó casa de Jacó, vinde e deixai-nos andar na luz do Senhor. E assim, no meio da escuridão que vem do dia do Senhor, o profeta Sofonias escreve, no capítulo 2, versículo 3. Buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra. Buscai a justiça, buscai a humildade. Talvez sejais poupados no dia da ira do Senhor. As marcas daqueles que serão protegidos da ira de Deus são aqueles humildes, diligentes, que foram firmes em cumprir os mandamentos de Deus e sua palavra, que buscaram a justiça que vem pela fé, lutando contra todo o orgulho e as tendências perversas que impedem os homens, desviando-os dos caminhos da justiça e indo para o caminho da maldade. Fato é, nesta vida teremos muitas aflições, provações e, de maneira geral, enfrentaremos grandes tentações, muitas vezes podendo até cair no pecado e ter que confessar e se arrepender dele. Também experimentaremos perseguição, rejeição por parte do mundo e dos religiosos, dentro até mesmo do cristianismo. O apóstolo Paulo escreveu que por muitas tribulações devemos passar para entrar no reino de Deus. No entanto, também nos é dito que não importa o que nos aconteça, seja bom ou ruim, sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Nestes dias incertos e perigosos, o mundo inteiro está se dirigindo para a ira de Deus, que vai destruir o mundo e varrer tudo o que Deus não estabeleceu. O único lugar seguro é estar debaixo da salvação. Sofonias 3, versículo 14. Canta, ó filha de Sião, grita, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou os teus juízos, exterminou o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se assegurará a Jerusalém: não temas, ó Sião, não deixes as tuas mãos que desanimarem, nem se enfraquecerem. O Senhor teu Deus no meio de ti é poderoso. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Ele descansará em seu amor e se alegrará em ti com cânticos. Eu mesmo reunirei os que lamentam a falta das festas solenes, os que se afastaram da vossa companhia, a fim de que isso não mais vos pese como humilhação. Nessa época atuarei severamente contra todos os que te oprimem, salvarei os aleijados e ajuntarei todos os dispersos. Farei com que sejam honrados e respeitados em toda a terra, onde foram envergonhados. Então naquele tempo vos reunirei naqueles dias, eu mesmo vos trarei de volta para casa. Eu vos darei a honra e o reconhecimento entre todos os povos da terra, quando enfim eu restaurar a vossa sorte e trouxer vossos cativos de volta diante dos teus próprios olhos. Garante Yahvé, o Senhor. De qual lado você está? Você está debaixo da salvação de Jesus Cristo? Caminha buscando os caminhos do Senhor? Então, acalme o seu coração. A ira de Deus não é para você. Deus abençoe e até o próximo vídeo.